Judas Iscariotes fez parte do grupo de discípulos que acompanhou Jesus durante a sua pregação. A sua figura ficou ligada a um dos momentos mais significativos dessa história, a entrega do seu mestre às autoridades. Segundo os relatos, conduziu os soldados até ele e o indicou com um beijo, depois de ter acordado receber uma quantia de dinheiro por fazê-lo. O apelido Iscariotes parece indicar que vinha de Cariote, uma localidade situada na Judéia, o que o diferenciava do resto do grupo, formado sobretudo por galileus. Viveu numa época de grande tensão sob o controle do Império Romano. Nesse contexto, muitas pessoas esperavam a chegada de um líder que mudasse a situação política. Alguns seguidores pensavam que Jesus traria essa mudança. Judas partilhou muitas experiências juntamente com os outros discípulos, viagens, reuniões e momentos de ensino. Foi-lhe confiada a tarefa de administrar os recursos do grupo. A sua história tem sido recordada ao longo dos séculos pelo papel que desempenhou nos eventos que conduziram à prisão de Jesus. E o que foi feito de Judas depois de Jesus ter sido levado à cruz? A origem de uma promessa. Em uma aldeia simples de Judéia chamada Cariote, cujo nome na língua local significava apenas povoado, nasceu o filho de Simão Iscariotes e Ciboreia. Era um de vários irmãos: Tsur, Tisvi, Nahum, Tal, Lazar, Asher e Esra. A família vivia com o justo, sustentada pelo ofício de comerciante que o pai exercia com disciplina. Sem luxos, mas sem privações, o lar cresceu com ordem. Já adulto, esse filho formou sua própria família ao lado de Rahamim, uma mulher considerada íntegra e respeitada por seu caráter. Juntos criaram 3 crianças: Barak, Naim e Ben-Judas. Durante sua infância, viveu em Cariote rodeado de brincadeiras entre irmãos e vizinhos. Aos 10 anos, devido ao trabalho do pai, a família mudou-se para Nazaré. Nesse novo ambiente, o cotidiano se viu alterado quando uma encomenda levou o pai a buscar móveis para sua nova casa. As recomendações o guiaram até a oficina de um carpinteiro chamado José, originário de Belém. Um dia, a criança acompanhou o pai até a carpintaria. Enquanto os adultos discutiam sobre a encomenda, ele observava com atenção um jovem da sua idade lixando com esmero uma peça de madeira. Aquele rapaz, ao notar o olhar persistente, levantou o olhar e perguntou com simplicidade: "Qual é o teu nome?" A resposta foi breve: era de Cariote. O outro sorriu. "Judas, como meu irmão. Também é de Judéia?" Ao confirmar que sim, o menino de Nazaré expressou com certa alegria a possibilidade de, se ficassem na cidade, poderem tornar-se amigos. Disse isso com um olhar que continha uma súplica mal disfarçada. Nessa mesma manhã, entrou na oficina uma mulher jovem com uma criança nos braços. Era Maria, a esposa do carpinteiro, e o pequeno era Tiago. Após despedir-se, o visitante partiu com seu pai. Mas algo havia mudado. Desde então, cada ocasião em que o pai visitava a oficina, a criança insistia em acompanhá-lo. Nessas visitas, os encontros com Jesus, o jovem carpinteiro, tornaram-se habituais. Falaram de brincadeiras, dos brinquedos de madeira que o próprio Jesus entalhava: cavalos, soldados, carretas. Com o tempo, suas conversas aprofundaram-se. Jesus compartilhava histórias de sua infância, como aquele tempo em que sua família emigrou para o Egito após seu nascimento e regressaram quando Herodes faleceu. A família recém-chegada conseguiu moradia perto da oficina, o que facilitou a proximidade entre os dois jovens. Logo as tardes encheram-se de brincadeiras e conversas. A amizade cresceu naturalmente, sem urgências. Uma tarde, a mãe de Jesus convidou-o para jantar. Hesitou, preocupado com o que diriam seus pais, mas ao tratar-se de judeus como eles, decidiu ficar. Nessa noite conheceu os irmãos de Jesus: José, Simão, outro Judas, Ruth, Raquel e Tiago. Jesus era o mais velho. Durante a refeição sentiu-se desconfortável. Falava pouco, distraído pela figura de Maria. Ela sentava-se à mesa junto ao marido e filhos, algo incomum. Irradiava uma serenidade que se destacava em meio a uma vida sem dúvida exigente. José, o carpinteiro, tratava-a com um respeito evidente. Desde então, as visitas tornaram-se mais frequentes. Com o tempo, tanto Maria quanto José começaram a suspeitar que talvez o visitante tivesse interesse em uma de suas filhas, mas não era assim. Para ele, Ruth e Raquel eram como suas próprias irmãs. O centro de sua atenção era Jesus,
um jovem singular. Tinha uma maturidade pouco comum. Falava de ideias profundas com a seriedade de alguém muito mais velho. Afirmava sentir que tinha uma missão, algo que devia cumprir, embora ainda não soubesse bem em que consistia. Seu amigo o escutava fascinado, tanto que lhe pediu para fazer parte desse caminho, uma vez que o conhecesse. Enquanto um falava, o outro prestava atenção. As palavras de Jesus eram firmes, seguras, e seus olhos brilhavam com cada reflexão. Entre suas afirmações mais desconcertantes estava aquela sobre não se ver envelhecendo. Sentia, dizia, que morreria jovem. Seu amigo tentava dissuadi-lo, falando de futuros distantes, famílias grandes, gerações por vir. Jesus ria, mas a sombra melancólica em seus olhos não se dissipava. Uma manhã, vestidos com suas melhores roupas, ambos estavam prontos para viajar a Jerusalém com suas famílias. Celebrariam a Páscoa no templo. A viagem, a lombos de burros, levaria 5 dias. No caminho, entreteniam-se conversando sobre as oferendas, brincando e correndo atrás de animais pequenos. Finalmente, ao chegar a Jerusalém, receberam-nos o burburinho de uma cidade desbordada por visitantes. A atividade era constante, a multidão imensa. Buscaram alojamento, e depois os 2 amigos saíram para explorar. Percorreram ruas, cruzaram o pórtico principal do templo, caminharam pela rua Herodiana. Ao chegar ao hipódromo, tentaram ver as corridas, mas a multidão impedia qualquer vista. Continuaram até o tanque de Siloé. O entardecer tingiu as pedras de vermelho e dourado, marcando o fim do percurso. Correram de volta à pousada, preocupados por terem demorado demasiado. O dia seguinte era sábado. Junto às suas famílias, dirigiram-se ao templo para apresentar as oferendas. José e Maria levaram 2 rolas. A outra família, um cabrito. Naquele momento, o jovem de Cariote notou as diferenças entre suas situações econômicas. Jesus não parecia afetado por isso. Durante a oração, enquanto os demais se prostravam, Jesus permaneceu de pé, observando o altar em silêncio. Seu pai o corrigiu suavemente. Depois, regressaram à pousada sem mencionar mais o tema. Ao amanhecer seguinte, Jesus propôs voltar uma vez mais ao templo. Seu amigo o acompanhou. Ali, encontraram-se com alguns doutores da lei que discutiam sobre as Escrituras. Primeiro escutaram. Depois, Jesus começou a intervir. Suas perguntas surpreenderam pela profundidade e suas opiniões pela clareza. Tinha apenas 12 anos, mas falava com uma segurança que assombrava. O tempo passou sem que notassem. Quando saíram do templo e voltaram à pousada, descobriram que suas famílias haviam partido. O jovem de Cariote desesperou-se. Imaginava o castigo, a angústia de seus pais. Reagiu com raiva e gritou com Jesus, mas este respondeu com calma. Assegurou que logo regressariam para buscá-los. Voltaram ao templo. Ali passaram 2 noites, acolhidos pela bondade de alguns sábios. Ofereceram-lhes alimento e um lugar onde dormir. Ao 3º dia, seus pais regressaram, o rosto marcado pela preocupação. Ao encontrá-los, Jesus assumiu toda a responsabilidade. José nada disse. Abraçou-o, e todos empreenderam o caminho de regresso à casa. Após essa viagem, algo mudou. Em meio a brincadeiras ou conversas, Jesus perdia-se em pensamentos. Às vezes ficava imóvel, com o olhar fixo no nada. Seu amigo o sacudia para trazê-lo de volta. Um dia, Jesus olhou-o e disse com seriedade que desejava ensinar, mas não como os doutores da lei. Queria fazê-lo à sua maneira. O outro escutou-o em silêncio. Naquele momento, não entendia completamente. Com os anos, as peças encaixar-se-iam. O vínculo entre ambos manteve-se forte. Uma tarde, o jovem foi à casa de Jesus e foi recebido por Maria, com lágrimas nos olhos. Contou-lhe que José estava muito doente. Ao chegar ao leito, encontrou o carpinteiro rodeado de seus filhos. Parecia adormecido, em paz. Nessa mesma noite, José faleceu. Seu corpo foi enterrado em um terreno que o pai do jovem de Cariote havia adquirido para ele. O dia do enterro, Jesus caminhou em silêncio, sem palavras. Mal uma lágrima cruzava seu rosto. Desde esse momento, tornou-se um homem. Dias depois, o jovem visitou Jesus na oficina. Estava lixando uma cadeira com delicadeza. Sorriu ao vê-lo, mas logo sua expressão mudou. Pediu-lhe um favor. Devia partir. Iria unir-se a uma comunidade austera, onde fortaleceria seu corpo e espírito. Enquanto isso,
Necessitava que cuidasse de sua mãe e seus irmãos. A resposta foi afirmativa. O compromisso selou-se com uma promessa. Jesus falou de seu desejo de ensinar, mas não desde o poder. Queria levar a palavra a quem nunca havia tido acesso a ela, denunciar injustiças, sarar feridas. Seus olhos brilhavam, o outro escutou-o com atenção. Prometeu cuidar de sua família e manter-se firme. Jesus partiu para a comunidade dos essênios, junto ao Mar Morto. Era um grupo conhecido por sua humildade, seu amor ao próximo e sua resistência pacífica. Ali começou uma nova etapa. Depois da partida de Jesus, passou mais de um ano sem novidades. Até que um comerciante, amigo da família de Cariote, trouxe uma carta dirigida ao jovem. Era de Jesus. Nela contava como eram seus dias entre os essênios. Madrugadas dedicadas à meditação, labores no horto, estudo prolongado das Escrituras e ensinamentos de sabedoria transmitidos pelos anciãos. Relatava com entusiasmo o que aprendia, assegurando que a fé e o amor faziam possível o impensável. Perguntava por sua mãe, por seus irmãos, e deixava claro que não duvidava de que seu amigo estivesse cumprindo a promessa de cuidar deles. Também se interessava pela saúde da família de seu amigo, desejando que conservassem a fortaleza que recordava deles. Em suas palavras havia nostalgia e esperança. Jesus pedia-lhe que não se desviasse do caminho, que se mantivesse firme na justiça, no amor ao próximo e na retidão. Dizia que, quando chegasse o momento, precisaria dele ao seu lado e não queria sentir-se envergonhado de chamá-lo irmão. A partir de então, as cartas começaram a chegar de forma regular, cada poucas luas. Eram breves, mas intensas, e aos poucos, aquele que as recebia começou a antecipar o regresso de Jesus, sabendo que juntos empreenderiam algo maior. Enquanto isso, decidiu seguir o ofício de seu pai. Simão Iscariotes sentiu-se orgulhoso dessa escolha. Começaram a viajar juntos por diversas regiões de Judeia e Galileia. Embora passassem perto do Mar Morto, nunca tentaram aproximar-se da comunidade onde Jesus se encontrava. As viagens formaram o jovem. Aprendeu a negociar, a tratar com pessoas de todo tipo e a manejar o dinheiro com precisão. A família prosperou. Em uma dessas viagens, conheceu Rahamim, uma jovem amiga de Ruth e Raquel, as irmãs de Jesus. Ela era nazarena, o que representava uma dificuldade ante o pai do jovem, que tinha posturas conservadoras. Mas a doçura e o caráter de Rahamim terminaram por ganhar a aprovação de ambos os pais. Logo casaram-se e formaram um lar perto do de Simão e Ciboreia. Tiveram 3 filhos em 5 anos. O tempo passou sem sobressaltos. Os dias encheram-se de viagens, acordos e tarefas familiares. Mas no país as coisas não marchavam iguais. A pressão do poder romano, somada aos tributos que impunham as autoridades locais, oprimia o povo. A tradição enfraquecia-se, os costumes misturavam-se com práticas estrangeiras e os funcionários caíam em corrupção. Cada vez que visitava seu pai, o velho Simão repetia com pesar: "Quanta falta faz Davide!" Mas o nome do antigo rei era tabu, e qualquer descendente de sua linhagem tinha proibido portar uma espada. O jovem fazia-o calar com cautela, temendo que alguém pudesse ouvi-lo. Enquanto isso, em Roma, Augusto havia sido sucedido por Tibério. Nada mudou para os territórios sob domínio imperial. Após a morte de Herodes, o Grande e seus filhos, Arquelau, Antipas e Filipe, disputaram o controle do país. O imperador resolveu a pugna dividindo-o entre eles, como se fosse uma herança pessoal. Arquelau governava Judeia, Idumeia e Samaria, Antipas, Galileia e Pérea, Filipe as regiões do norte próximas a Damasco. As tensões não tardaram a estourar. Em Judeia surgiram revoltas impulsionadas por patriotas como os Zelotes, Atronges e outro Simão. Embora Arquelau esmagasse as rebeliões com brutalidade, as cinzas do descontentamento continuavam acesas. O desejo de libertar-se do jugo romano não desapareceu. O jovem de Cariote compartilhava esse anseio de liberdade, embora nunca se tivesse unido aos rebeldes. Não era alheio ao sofrimento de seu povo, nem à servidão que impunham quem ostentava o poder. Foi durante esses anos difíceis que faleceram seus pais. O luto fez-lhe pensar em Jesus com mais frequência. Recordou com clareza a dor que este havia sofrido ao perder José e compreendeu melhor o que havia significado essa perda. O dia do enterro de sua mãe, ao regressar com sua família desde o cemitério,
Deteve-se um momento sem dizer palavra e fixou o olhar na silhueta distante do Monte Tabor. Recordou aquele outro dia, anos antes, quando havia feito o mesmo ao lado de Jesus, após sepultar José. Seus pensamentos voaram até a região do Mar Morto, imaginando o que estaria fazendo seu amigo naquele momento. Não conseguiu fazer-se uma ideia. Havia tempo que não chegavam cartas. O silêncio começava a preocupá-lo, ainda mais ao saber que os essênios haviam sido objeto de severas repressões. Então, uma tarde qualquer, enquanto descansava em casa após regressar de uma viagem, alguém bateu à porta. Embora estivesse perto, Rahamim foi quem atendeu. Quando abriu, a luz do entardecer emoldurou a figura de um homem jovem, com barba e túnica branca. Com uma voz familiar e suave, aquele visitante saudou e perguntou se naquela casa havia um pouco de água para um homem sedento. Ao olhá-lo nos olhos, seu anfitrião reconheceu-o de imediato. Eram esses mesmos olhos nos quais se misturavam a alegria e a tristeza de sempre, e sem poder evitá-lo, chamou-o por seu nome. «Jesus!» exclamou antes de abraçá-lo com força. O regresso marcou um novo começo. Após tantos anos, a presença de Jesus trazia consigo a certeza de que o tempo de espera havia terminado. Seu andar pela comunidade essênia transformara-o, e agora parecia disposto a iniciar o que tanto tempo havia antecipado. Seu amigo, como havia prometido, estava ali para apoiá-lo. Da promessa ao ato. Depois de seu regresso, Jesus estabeleceu-se por um tempo na região. Sua presença não passou despercebida. Com os anos, sua aparência havia mudado. Via-se mais maduro, com uma expressão de serenidade que combinava força e compaixão. Suas palavras agora tinham uma cadência distinta, como se cada frase estivesse cuidadosamente medida, como se já soubesse o impacto que teria em quem o escutava. Reuniu seus amigos mais próximos, entre eles seu antigo companheiro de infância, e começou a compartilhar aquilo que havia ido cultivando em silêncio durante anos. Suas ideias sobre a lei eram distintas, não porque a contradissessem, mas porque a iluminavam desde um ângulo desconhecido. Falava de justiça, mas também de misericórdia. Falava de firmeza, mas também de perdão. Muitos sentiram-se comovidos por sua visão, outros olhavam-no com recelo. Não era um doutor da lei, nem um sacerdote, nem um escriba, mas falava com autoridade. Sua formação entre os essênios havia deixado marca em seu pensamento, mas sua essência ia além de qualquer escola. Tinha a determinação de alguém que havia encontrado sua missão, e isso era evidente para todos. A casa de sua mãe converteu-se em ponto de encontro. Ali, dia após dia, reuniam-se quem quisesse escutá-lo. Ele falava-lhes do reino, mas não de um com fronteiras ou exércitos, senão de um onde o amor e a justiça reinavam sem imposições. Dizia que era possível viver de outro modo, e que esse caminho devia começar dentro de cada pessoa. Jesus não buscava seguidores, mas muitos começavam a segui-lo. A princípio eram só conhecidos, antigos vizinhos, curiosos. Logo foram também pescadores, comerciantes, inclusive recolectores de impostos. Pessoas de todo tipo aproximavam-se, atraídas pela força tranquila de suas palavras. Seu amigo de toda a vida, o mesmo que havia cuidado de sua família em sua ausência, observava com atenção o crescimento desse movimento. Não se sentia deslocado, mas sim desconcertado por momentos. Havia sido testemunha de sua infância, de seus silêncios, de suas brincadeiras, de suas dúvidas. Agora via-o converter-se em uma figura pública, em alguém que reunia multidões. Uma manhã, enquanto compartilhavam pão e azeitonas, Jesus falou-lhe diretamente. Disse-lhe que o tempo de preparação havia terminado e que era hora de agir. Necessitava de cada um de seus amigos para levar adiante a tarefa. A ele pediu-lhe que o acompanhasse de perto, que fosse sua sombra nos caminhos, não como um servente, senão como alguém que entendia desde o princípio o que estava por vir. Aceitou sem duvidar. Havia-o prometido anos antes e estava disposto a cumprir. Seguiu-o com lealdade, ajudando a organizar os percursos, os recursos, as rotas. Também o escutava com atenção, tentando compreender as camadas mais profundas de seus ensinamentos. As primeiras viagens foram dentro de Galileia. Iam de aldeia em aldeia, entrando em sinagogas, conversando com a gente nos mercados, curando enfermos, tocando a quem eram evitados. Jesus não tinha temor ao contato.
Onde outros retrocediam, ele avançava. Aproximava-se dos leprosos, falava com mulheres marginadas, escutava a quem a sociedade considerava perdidos. Nem todos o aprovavam. Alguns fariseus questionavam-no, os saduceus vigiavam-no, e os escribas tomavam nota. Mas a gente comum seguia-o. Falava em parábolas, usando imagens simples. Um semeador, uma lâmpada, um pastor e suas ovelhas. Através dessas histórias revelava verdades complexas, que cada ouvinte interpretava segundo seu coração. Em uma dessas jornadas cruzaram a região do Jordão. Ali, multidões acudiam a vê-lo. Sua presença causava comoção. Alguns queriam ser sanados, outros escutar. Uns buscavam respostas, outros só esperança. Em meio a esse mar de rostos, Jesus nunca perdia a calma. Sempre encontrava tempo para olhar a cada um como se fosse o único. Uma tarde, em meio a uma multidão exausta pelo calor, deteve-se a falar à sombra de uns oliveirais. Falou dos mansos, dos que choram, dos perseguidos. Afirmou que neles estava a verdadeira bênção. Ninguém havia falado assim antes. Não prometia poder nem riquezas, senão consolo, justiça, sentido. Aquelas palavras tocaram fibras que não se esquecem. Seu companheiro de infância olhava-o com admiração, mas também com inquietação. Sabia que um discurso assim, dirigido aos humildes e aos que sofriam, terminaria por incomodar aos poderosos. Durante seus deslocamentos compartilhavam tudo. Dormiam sob tetos emprestados, comiam o que lhes ofereciam e às vezes passavam fome. Jesus não se queixava. Se encontrava um canto seco onde recostar-se, considerava-se afortunado. À medida que o grupo crescia, começaram a organizar-se. Jesus selecionou 12 entre seus seguidores mais constantes. A cada um deu uma missão específica. A seu velho amigo incluiu-o no grupo, confiando-lhe uma das tarefas mais delicadas: manter a ordem dos recursos. Alguém devia administrar o que recebiam, registrar as doações, comprar o necessário. Não era um encargo menor. Ele aceitou com responsabilidade. Conhecia de números, de transações, de gestão. Tinha a mente prática para esses assuntos. Converteu-se no responsável pelo dinheiro do grupo, uma função que requeria confiança. Com o tempo, os deslocamentos estenderam-se mais além de Galiléia. Visitaram zonas rurais e cidades importantes. Onde quer que fossem, a reação era a mesma. Alguns o seguiam com fervor, outros observavam-no com suspeita. Em uma dessas viagens, um grupo de fariseus esperou-o para questioná-lo. Plantearam-lhe dilemas sobre a lei, esperando fazê-lo cair em contradição. Jesus respondeu com calma usando as Escrituras, mas com uma interpretação que punha em primeiro plano a compaixão. Isso não agradou. Desde esse dia, alguns começaram a planejar como desacreditá-lo. A fama de Jesus crescia. Os relatos sobre curas e milagres expandiam-se com rapidez. Alguns diziam que havia ressuscitado a uma menina, outros que havia multiplicado alimentos. Os rumores misturavam-se com testemunhos reais. Ninguém sabia com certeza o que era verdade, mas todos falavam dele. Em certa ocasião entraram em uma cidade e foram recebidos por uma família generosa. Ali, Jesus descansou uns dias. Enquanto isso, seu amigo aproveitou para reorganizar as contas. Reuniu os registros, revisou as doações, comprou provisões. Sabia que a logística também era uma forma de serviço. Uma noite, enquanto compartilhavam a ceia, Jesus falou com tristeza. Disse que o caminho não seria fácil, que haveria traições e perdas. Não o dizia com medo, senão com certeza. Todos o escutavam em silêncio. Alguns baixaram o olhar, outros tentaram distrair o momento com um comentário, mas seu olhar permanecia fixa. Seu amigo, o mesmo que havia estado desde o princípio, sentiu um calafrio. Não pelo que se dizia, senão por como se dizia. Era como se Jesus já soubesse o desfecho. Dias depois voltaram a sair. Dessa vez para Jerusalém. O ambiente estava carregado. As autoridades religiosas olhavam-no com recelo. Os rumores sobre sua identidade tornavam-se mais audazes. Alguns o chamavam profeta, outros acreditavam que era o esperado. Jesus não alimentava essas versões. Limitava-se a ensinar, a sanar, a consolar. Mas cada gesto, cada palavra, parecia confirmar as suspeitas de seus opositores. Durante o trajeto para a Cidade Santa, detiveram-se em aldeias onde foram bem recebidos.
A gente saía a seu encontro, tendiam-lhe mantos, ofereciam-lhe alimento. Nesses momentos, seu companheiro recordava os dias em que ambos brincavam entre madeiras e serrim, e agora, um deles era visto como enviado. Não havia arrogância em Jesus. Seguia sendo o mesmo em seu trato, simples, próximo, humano. Mas havia algo em sua presença que impunha respeito, não por temor, senão pela força silenciosa que emanava de seu caráter. Pouco antes de chegar a Jerusalém, detiveram-se em uma colina. Dali divisavam-se as muralhas. Jesus observou em silêncio. Ninguém disse nada. Sabiam que entrar nessa cidade mudaria o curso de tudo. Nessa noite, Jesus falou com seu amigo, recordou-lhe as promessas do passado, as decisões tomadas, e pediu-lhe que seguisse firme. Não havia reproches, só clareza. Ele assentiu, convencido de que faria o necessário, e juntos, uma vez mais, retomaram o caminho. O ingresso em Jerusalém foi tudo menos discreto. Ao chegar, a multidão que os havia acompanhado estendeu seus mantos no chão, enquanto outros agitavam ramos de palma. Jesus avançava sem dizer palavra, montado em um burro. Alguns o saudavam como a um rei, outros como a um salvador. Os líderes religiosos observavam-no desde longe, cada vez mais incômodos com sua influência. Dentro da cidade, as tensões eram palpáveis. Cada movimento de Jesus era vigiado. Os saduceus, os fariseus e os escribas viam-no como uma ameaça. Não era um deles, mas a gente escutava-o com mais atenção que aos doutores do templo. Durante os dias seguintes, visitaram o templo várias vezes. Jesus mostrou-se indignado pela presença de comerciantes dentro do recinto sagrado. Em um ato que surpreendeu a muitos, virou as mesas, expulsou os vendedores e denunciou a profanação do lugar. Esse gesto colocou-o no centro de todos os olhares. Seu ato foi visto por alguns como uma purificação necessária, mas para outros foi uma provocação direta. Seu companheiro de toda a vida, quem seguia ocupando-se dos assuntos práticos do grupo, notava como as coisas aceleravam-se. O ambiente tornava-se cada vez mais hostil. As reuniões secretas entre os líderes do Sinédrio intensificavam-se. Era evidente que buscavam uma forma de detê-lo, mas necessitavam fazê-lo sem provocar uma revolta entre o povo. Jesus continuava ensinando em praças e pátios, falando de justiça, de amor ao próximo, de humildade e verdade. Dizia que o reino não era deste mundo e que quem quisesse ser grande devia servir. Sua mensagem desafiava as estruturas estabelecidas, não por violência, senão por contraste. Uma noite, durante uma ceia entre os 12, Jesus compartilhou pão e vinho com um gesto solene. Disse-lhes que recordassem esse momento, que aquilo que compartilhavam não era só alimento, senão símbolo de uma aliança. Todos o escutavam com respeito, embora sem compreender completamente. Depois da ceia, retiraram-se a um horto próximo, nas cercanias da cidade. Ali, enquanto os demais descansavam, Jesus afastou-se a orar. Estava turbado. Embora sempre se tivesse mostrado firme, essa noite parecia lutar internamente. Sabia o que se avizinhava, mas seguia adiante. Em outro ponto da cidade, enquanto isso, os líderes do templo fechavam acordos. Necessitavam saber onde e quando poderiam capturá-lo sem alvoroçar a multidão. Buscaram um intermediário que conhecesse seus movimentos. Judas Iscariotes, o que o conhecia melhor que ninguém, aquele que havia caminhado com ele desde a infância, que havia compartilhado brincadeiras e viagens, que havia administrado os recursos do grupo, foi quem aceitou ser a ponte. Não por ódio nem por ambição, senão por uma convicção pessoal difícil de explicar. Talvez buscasse forçar um desfecho, ou talvez acreditasse que estava cumprindo um papel necessário. Ninguém o saberia com certeza. O trato foi simples: sinalizar o lugar e a hora em que Jesus estaria só. Em troca, recebeu umas moedas. Não pediu mais. Depois retirou-se com o rosto sombrio. Nessa mesma noite, enquanto o horto dormia, apareceu uma patrulha com tochas. Iam guiados por aquele que havia convivido com o mestre durante anos. Ao chegar, saudou Jesus com um gesto afetuoso e assim o identificou. Jesus não se resistiu. Os demais tentaram intervir, mas ele pediu calma. Judas Iscariotes, a ausência após a cruz. Após a entrega de Jesus no horto de Getsemane, os guardas do templo prenderam-no e levaram-no ante o sumo sacerdote.
Durante essa noite, foi interrogado sem a presença de testemunhas imparciais. As autoridades religiosas buscavam uma razão formal para justificar a execução. Apresentaram testemunhas cuja versão não coincidia. Finalmente, foi acusado de blasfêmia, baseando-se em suas próprias declarações sobre sua relação com Deus. Ao amanhecer, Jesus foi levado ante o conselho do Sinédrio. A decisão já estava tomada. O tribunal religioso não tinha autoridade para executar uma pena de morte, pelo que o transladaram ante Pôncio Pilatos, governador romano em Judéia. Ali, os cargos mudaram. Acusaram-no de sedição, de proclamar-se rei e de incitar o povo contra Roma. Pilatos, após interrogá-lo, não encontrou motivos para condená-lo. Ao inteirar-se de que Jesus era galileu, enviou-o a Herodes Antipas, quem se encontrava em Jerusalém pelas festividades. Herodes interrogou-o sem obter resposta. Devolveu-o a Pilatos, sem emitir juízo. Pressurado pela multidão, Pilatos ofereceu libertar a um prisioneiro, como era costume em Páscoa. A eleição pôs-se entre Jesus e um réu chamado Barrabás, acusado de roubo e assassinato. A multidão pediu a libertação de Barrabás. Pilatos, temendo distúrbios, autorizou a crucificação de Jesus, embora publicamente desentendesse da decisão. Jesus foi açoitado e obrigado a carregar uma parte do instrumento de sua execução. Caminho do lugar conhecido como Gólgota, uma pessoa do povo, Simão de Cirene, foi obrigada a levar a cruz em seu lugar. A seu redor, mulheres choravam. Jesus dirigiu-lhes palavras breves, sem desviar o passo. Ao chegar ao sítio, foi crucificado entre dois condenados. As autoridades colocaram um cartaz com a inscrição: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, em vários idiomas. Alguns testemunhas reconheceram aos soldados repartindo sua roupa mediante sorteio. Durante as horas em que permaneceu na cruz, vários grupos aproximaram-se a observar. Uns o insultavam, outros olhavam-no em silêncio. Alguns seguidores mantiveram-se à distância. Perto do final, Jesus pronunciou frases curtas. Depois, expirou. Um centurião romano, testemunha do ocorrido, reconheceu que a morte fora diferente à de outros réus. Ao ver que o corpo já estava sem vida, os soldados não quebraram suas pernas, como era habitual, mas um deles perfurou seu lado com uma lança. A execução havia concluído. Nesse mesmo dia, José de Arimateia solicitou o corpo para sepultá-lo. Foi colocado em uma tumba próxima, pertencente à sua família, e selado com uma pedra. Algumas mulheres observaram onde foi depositado. Ao dia seguinte, as autoridades selaram a entrada e colocaram guardas, temendo que seus seguidores tentassem ocultar o corpo. Os discípulos dispersaram-se. Não houve resistência organizada. Só confusão, temor e silêncio. Após o enterro, os seguidores de Jesus permaneceram ocultos. Nenhum deles voltou publicamente ao templo. Alguns dispersaram-se pela região, outros mantiveram-se em casas particulares. Temiam ser detidos por associação. Não houve manifestações nem protestos organizados. O movimento que havia reunido multidões reduziu-se a pequenos grupos sem direção clara. O terceiro dia após a execução, começaram a circular versões entre os seguidores. Algumas mulheres declararam que a tumba estava vazia, outras afirmaram havê-lo visto vivo. Esses testemunhos difundiram-se entre os discípulos, provocando debate interno. Não existia uma interpretação unificada. Alguns creram, outros duvidaram. A figura de Jesus começou a reaparecer em conversas privadas, já não como mestre detido, senão como presença ativa. As autoridades, ao inteirar-se dos rumores, afirmaram que o corpo havia sido roubado. Negaram qualquer irregularidade no processo. O selo do sepulcro considerou-se vulnerado, mas não se iniciaram investigações. O assunto foi fechado oficialmente. A preocupação principal era evitar distúrbios em Jerusalém durante as festividades. Nos dias seguintes, os discípulos começaram a reunir-se novamente em casas particulares. Vários deles asseguravam havê-lo visto com vida. As reuniões foram discretas. Discutia-se o futuro do grupo e o sentido do ocorrido. A partir daí, começou a formar-se a primeira comunidade centrada em seus ensinamentos. A recordação da crucificação converteu-se em um ponto de referência para os seguidores. Foi interpretado como cumprimento de uma missão. Os elementos do julgamento e a execução foram integrados em seus relatos posteriores.
Os fatos que antes geravam temor passaram a ser narrados como parte essencial da mensagem. Judas não esteve presente nesses encontros. Nenhum dos textos posteriores o menciona entre quem presenciou os dias seguintes. Não participou na reorganização do grupo, nem na difusão da mensagem. Sua figura ficou fora de tudo o que se desenvolveu a partir de então. Os discípulos restantes elegeram um substituto para ocupar seu lugar. O processo foi formal, e o novo integrante foi incorporado sem referência a Judas, mais além do necessário para justificar a eleição. A partir desse momento, o grupo voltou a ser reconhecido como 12. Com o tempo, a crucificação passou de ser uma execução pública a converter-se no eixo central da nova mensagem. Foi interpretada como sacrifício. Sua recordação foi preservada em orações, relatos e símbolos. Mas o processo não foi imediato. As primeiras semanas após a morte de Jesus estiveram marcadas pela incerteza. Só com o passar do tempo surgiram narrações estruturadas, e só então começou a difundir-se a interpretação dos fatos como cumprimento das promessas anunciadas. Os registros coincidem em que, após a crucificação, houve silêncio institucional. As autoridades não perseguiram aos discípulos de forma sistemática nesse momento. O caso de Jesus foi tratado como concluído. Para Roma e para a liderança religiosa, o conflito havia terminado. O que veio depois, a expansão da mensagem, foi um desenvolvimento posterior. Nos dias imediatos à sua morte, não houve sinais de que esse movimento sobreviveria. Foi a recordação de suas palavras, junto com os testemunhos sobre a tumba vazia, o que permitiu que o grupo encontrasse um novo propósito. O destino de Judas após a crucificação. Após a crucificação de Jesus, Judas Iscariotes não voltou a ser visto junto ao grupo de discípulos. Não existem registros fiáveis sobre seu paradeiro nos dias posteriores. O que ocorreu com ele após a prisão de Jesus foi transmitido mediante versões incompletas, muitas delas contraditórias. A maioria dos testemunhos coincide em que tentou devolver o dinheiro que havia recebido por entregar Jesus. Segundo os textos mais antigos, arrojou as moedas dentro do templo, declarando que havia cometido um erro grave. Os sacerdotes não aceitaram a devolução. Consideraram o dinheiro como impróprio para o tesouro do templo, por ter sido obtido em troca de sangue. Com essas moedas, compraram um campo utilizado depois para enterrar estrangeiros e pessoas sem identificação. Esse terreno foi chamado Campo de Sangue. A partir desse momento, Judas desapareceu. Não regressou com os demais discípulos. Nenhum texto posterior o inclui em reuniões, testemunhos ou encontros que seguiram a morte de Jesus. Tampouco há indícios de que tenha tentado reintegrar-se ou explicar suas razões. Existem duas versões principais sobre sua morte. Uma afirma que se quitou a vida enforcando-se. Outra diz que sofreu uma queda em um terreno e seu corpo se desgarrou ao impactar. Ambas coincidem em que sua morte ocorreu pouco após a crucificação, em solidão, fora do círculo que havia acompanhado Jesus. Seu final, seja qual tenha sido, foi interpretado como consequência direta de seu ato. Os primeiros crentes viram sua morte como um castigo inevitável. A traição a Jesus foi considerada irreversível, e Judas passou a ser identificado unicamente por esse fato. A partir de então, seu nome foi excluído do relato fundacional do grupo. Não se conservar detalhes sobre sua vida antes dos últimos dias. Não se mencionaram seus aportes anteriores. Tudo foi reduzido ao momento em que o entregou e à sua morte pouco depois. Nos relatos que circularam entre as primeiras comunidades cristãs, Judas foi apresentado como símbolo da traição interna. Já não era um seguidor que se equivocara, senão a representação de quem rompe a confiança desde dentro. Essa interpretação marcou sua figura de forma definitiva. O grupo de discípulos reemplazou-o formalmente. A vaga foi ocupada por Matias, eleito por sorteio, em um ato que tinha a intenção de restabelecer o número simbólico de 12. A partir desse momento, Judas deixou de ser mencionado entre os próximos a Jesus. Não se registrou nenhum intento posterior de reabilitar sua imagem dentro do grupo original. Tampouco surgiram vozes que pedissem considerar sua história desde outras perspectivas. Seu destino foi o do isolamento e o esquecimento. A nível social, seu nome tornou-se indesejável. Deixou de usar-se como nome pessoal nas comunidades cristãs. Sua menção passou a estar associada à traição e ao rechaço.
Em alguns contextos, inclusive foi utilizado para maldizer ou como sinônimo de inimigo interno. Durante os anos seguintes, sua figura foi repetida em sermões, escritos e relatos como advertência. Converteu-se em um exemplo negativo que se usou para reforçar a necessidade de lealdade e vigilância. Em nenhuma tradição oficial foi incluído como mártir, testemunha ou figura a estudar com matizes. Após sua morte, a figura de Judas Iscariotes foi incorporada como um elemento funcional dentro do desenvolvimento moral e teológico do cristianismo primitivo. Desde os primeiros escritos, sua história começou a consolidar-se como uma advertência concreta sobre os riscos da deslealdade interna, particularmente dentro de comunidades fechadas ou espirituais. Seu papel deixou de ser o de um discípulo mais e passou a converter-se no modelo do traidor. A narrativa oficial evitou centrar-se em sua história completa. Deixou-se de lado sua vida prévia, sua relação próxima com Jesus ou suas contribuições práticas ao grupo. Tudo foi reduzido a uma única ação, a entrega de seu mestre. Esse ato isolado de seu contexto converteu-se em símbolo absoluto. Na formação doutrinal posterior, seu papel serviu também para trasladar o peso da prisão de Jesus, longe de uma responsabilidade exclusivamente institucional. Judas foi funcional para explicar o ocorrido, sem culpar diretamente aos líderes religiosos ou a Roma. Sua traição tornou-se necessária para sustentar o relato. Com o tempo, as representações escritas e visuais mostraram-no com uma imagem estandardizada, feições duras, expressão sombria e muitas vezes acompanhado pelas 30 moedas. Vinculou-se ao castigo, à desesperação e inclusive ao rechaço divino. Nenhuma corrente majoritária dentro do cristianismo desenvolveu interpretações que matizassem sua conduta ou propusessem uma revisão de seu papel desde uma perspectiva mais humana ou psicológica. Seu suicídio, quando foi mencionado, foi interpretado como o resultado inevitável de sua culpa. Nunca foi tratado como expressão de remorso redentor, senão como prova final de sua queda. Assim, não houve espaço para o perdão, nem se considerou a possibilidade de redenção pessoal. A diferença de outras personagens bíblicas que cometeram erros graves, mas foram reabilitadas, Judas ficou excluído dessa categoria. Durante séculos, seu nome foi eliminado de registros pessoais e apagado de listas de nomes aceitáveis entre os crentes. Converteu-se em sinônimo de traição em vários idiomas. Sua figura foi absorvida pela cultura ocidental e utilizada como arquétipo do traidor interno em literatura, teatro, pintura e ensino moral. Judas não foi humanizado. Sua imagem não se reconstruiu a partir de sua história completa, senão unicamente desde seu papel funcional nos eventos que conduziram à morte de Jesus. A complexidade emocional, ou os possíveis conflitos internos que pudesse ter experimentado, nunca foram explorados em profundidade nos relatos tradicionais. Até hoje, seu nome permanece associado à traição absoluta. É raro encontrar análises amplos ou críticos sobre seu papel mais além do estigma que deixou sua decisão final. Sua história, tal como foi adotada pela tradição, segue representando o exemplo de quem trai desde dentro e fica fora de toda possibilidade de reconciliação.